O mais recente caso a chamar a atenção das autoridades ocorreu no Rio Grande do Sul, com o empresário e piloto Haroldo Westendorf. Ele conta que em outubro do ano passado, quando sobrevoava a Lagoa dos Patos, avistou um objeto desconhecido que girava lentamente sobre seu próprio eixo. Segundo os cálculos do piloto, o objeto teria uns 70 metros de altura e uma base com aproximadamente 100 metros de diâmetro. Uma espécie de cúpula se abriu na parte de cima. Dela saiu um disco voador na vertical e disparou em altíssima velocidade. O piloto começou uma aproximação para tentar ver alguma coisa através da parte que se abriu no OVNI. Mas de lá saíram ondas ou raios avermelhados, o que assustou o empresário. Logo depois, o objeto disparou na vertical. O que torna o relato ainda mais misterioso é que um operador da Infraero, alertado pelo rádio, também viu o tal objeto. Daqui, do aeroporto, estava sendo um objeto na forma de triângulo com vértice superior arredondado. E uns 10 ou 15 minutos depois, esse objeto sumiu na vertical. Um dos casos de maior repercussão aconteceu aqui no aeroporto de Pelotas há 17 anos. A história correu o país e foi registrada nos arquivos da Aeronáutica Brasileira. Foi um dia inusitado, foi um dia gostoso. Nós passamos uma manhã maravilhosa, falamos somente a respeito daquilo, nós não tínhamos outro assunto, era só aquilo. O que seria, o que não seria, o que aconteceu. Um domingo de outubro que não vai sair da memória do aposentado Gilberto dos Santos, que trabalhava como fiscal de pista do aeroporto, quando algo no céu chamou a atenção dele e de um piloto que sobrevoava a Lagoa dos Patos. A gente tinha noção do tamanho da sombra que a gente via, né? Vou te dizer assim, era muito grande. A gente não sabe precisar assim um tamanho por medidas, mas era bastante grande e ficou aproximadamente ali uns 3 minutos, eu acredito, e logo em seguida desapareceu, como num toque de mágica sumiu. Tinha a forma de uma pirâmide. Era pelo tamanho, ele era bastante, notava-se que era também arredondado pela sombra, né? E tinha o formato de uma pirâmide, muito alta, por sinal. Pode-se afirmar, então, que existem discos voadores? Discos voadores ou naves extraterrestres. Né? Eu não posso afirmar que exista, né? Mas o que eu vi, eu vi. Isso aí eu vou afirmar o resto da minha vida. Em 100 milhões de galáxias, será que não existe um planeta com vida? Eu tive uma oportunidade única. Piloto, esse ano completa 30 anos de voo. São praticamente 5.000 horas. Estava fazendo voo a aproximadamente 1.000 pés em direção a Pelotas. Quando eu deparei com aquele objeto, bastante estranho, foi um ano em que todo mundo
estava se deparando com fenômenos ufológicos na região de Pelotas, né? Eu sempre tinha vontade de ver. Porque ele tinha uns 3 metros de altura por 1 de diâmetro. Uma esfera vermelha. É como a lua cheia. Aqui mostra um disco, né? A esfera vermelha é o que mais tem nessa zona aqui no Rio Grande do Sul. Em agosto de 96 aconteceu o que a gente chama de onda ufológica na região sul. O que é isso? É o avistamento de um ou mais objetos em um curto intervalo de tempo. Praticamente toda a cidade viu. Se tu olhar os jornais da época, todo dia tinha relato de algum caso. Chegou um momento naquele ano, né, em que os casos eles se tornaram muito repetitivos, né, e um jornalista tem que ser, na verdade, um bom contador de histórias, né. Realmente eu não tinha noção de tão grande que era o avistamento que eu tive, porque nesse período de 96 para 97, realmente eu fui muito solicitado em relação a termos de entrevistas, praticamente interrogatórios, congressos. A nossa intenção é sempre pesquisar da maneira mais científica possível. Então a gente tem que conseguir os dados. Antes da gente decidir se íamos publicar ou não, a gente consultava especialistas na área, né? A gente sabe, por exemplo, de casos que a pessoa disse que supostamente viu um objeto e era lindo o objeto, e o objeto era um avião. O leigo não tem, às vezes, uma certa capacidade de diferenciar uma luz de um avião num procedimento, né? Ou uma luz de um satélite, ou até mesmo de um meteorito. E no caso do Haroldo, os detalhes, os comentários dele e dos funcionários foram o que mais deram consistência à reportagem. A minha primeira sensação foi curiosidade. Eu queria saber o que é. Tive a curiosidade de ir lá conhecer o objeto, conhecer o que era aquilo no céu em cima do Laranjal, bem exatamente sobre a ilha da Saraguaia. No dia 5 de outubro, a temperatura estava na faixa de uns 24 a 25 graus. O céu estava parcialmente nublado, com uma camada de nuvens altos cúmulos aproximadamente a 10 mil pés. Dia totalmente calmo, sem vento. E voo totalmente normal. Quando eu tive a oportunidade de saber que eu estava vendo uma realidade de um objeto totalmente anormal dentro dos parâmetros da nossa aviação convencional, realmente, a partir dali eu tive uma experiência que, para mim, internamente, ficou o seguinte, que o objeto que eu estava vendo não era do nosso mundo. Em ciência há uma condição básica, que o fenômeno tem que ser reproduzível para ser estudado. Então essa matéria perde totalmente crédito. Não é só que um cidadão qualquer fala que sobrevoando a Lagoa dos Patos viu tal coisa. Eu não posso negar ou não que ele tenha visto algum fenômeno. O problema meu é não reproduzir esse fenômeno. Não só acontece com o cidadão comum, aconteceria comigo mesmo se eu dou a conhecer um fenômeno que ninguém mais vê. É um limitador da ciência, que nós podemos só falar sobre as coisas que são reproduzíveis, até porque a medição tem que ser repetida muitas vezes. A tecnologia de ontem, da ficção científica de ontem, é a realidade de hoje. Então, talvez daqui a 20 ou 30 anos, o que eu vi, que seria uma coisa absurda, vai ser o nosso dia a dia, vai ser a nossa realidade. Eu creio muito nessa suposição que esses objetos que surgem e talvez invadam o nosso espaço aéreo, eles são realmente, como muitos pesquisadores falam, são mágicos. Muita gente não acredita. Eu só digo que o dia que tu vê, tu vai acreditar. E quando tu vê, tu vai saber que não é avião, tu vai saber que não é algo daqui. Geralmente a gente vê na televisão que o pessoal não acredita. A maioria do pessoal não acredita. Acreditar, eu acredito que a gente não esteja só, né? Sempre fico procurando alguma coisa, assim. Então aconteceu o caso do Haroldo, um empresário, uma pessoa conhecida na cidade, relatar com os mínimos detalhes o caso, aquilo trouxe talvez à população a coragem de trazer mais informações para nós.
foi o seguinte, quando eu ainda servia ao exército, né, e resolvemos tirar algumas fotos pelo pátio do quartel, né. Meu pai, que adora o assunto de ufologia e tal, adorou a foto, vendo a foto, ficou fascinado, porque ele, Fábio, tem uma coisa que eu quero te mostrar, vê se nessa foto aqui tu não parece um disco, tal, um OVNI. Na época, em Pelotas, estava entrando o celular da nossa telefonia local e o meu menino me ligou, tinha 9 anos, queria falar comigo e eu disse para ele que o pai estava vendo um objeto voador não identificado. E aí ele correu e comunicou com a família que o pai estava vendo um disco voador. Através do rádio, da aeronave, da navegação aérea, ele fez toda a narrativa, contou tudo o que estava acontecendo e nós podendo acompanhar. Quando eu cheguei, que eu realmente percebi que não se tratava de nenhum balão, de nenhum avião, realmente eu tive um pouco de euforia. Ele narrava como se ele estivesse narrando um rodeio, sei lá, um futebol, então ele contou tudo o que estava acontecendo. Sei lá, nós ficamos olhando, um pouco surpresos, um pouco assombrados, porque a gente não sabia o que era. Se o pessoal da Rádio Pelotas, do apoio aos pilotos locais, não tivesse confirmado o aparecimento, eu não teria relatado. Na verdade é uma pergunta que eu me faço, né? Por que funcionários, pais de família, homens de carreira, funcionários públicos, né, inventariam isso, né? Teria que ser estudar o imaginário humano, que está fora da astronomia e da física. Como se processa o medo, como se processa o desconhecido. Eu nunca tive nenhuma espécie de questionamento, de dúvida do que eu vi. Primeiro porque foi compartilhado com pessoas idôneas que trabalham no aeroporto. Esses 25 anos de aeroporto, né, que eu trabalho aqui, a gente está acostumado a ver aviões grandes, pequenos, médios. Foi algo totalmente diferente, totalmente o oposto daquilo que a gente estava acostumado a ver. Eu baseei ele mais ou menos para efeitos de comparação de tamanho, como fosse o estádio do Beira-Rio, a parte de baixo, que vai dar aproximadamente 100 metros de raio. E a altura, 70 metros. 70 metros vai dar aproximadamente um edifício de 40 andares. O que a gente pôde ver foi uma sombra. E essa sombra, ela tinha o feitio digamos assim, de uma pirâmide. E o tamanho era bastante descomunal. Eu estava exatamente a 5 mil pés sobre o Laranjal, em cima da ilha da Saragonha, e me deparei com esse objeto. A nave se mantinha no nível de 5 mil pés, girava no sentido anti-horário, mantinha essa trajetória constante em direção ao mar, e ela voava exatamente a 60 milhas, ou 100 km por hora. A parte de cima dele era bem arredondada, a forma de uma cúpula. Quando essa cúpula abriu ou retraiu, que eu não vi, lá de dentro saiu o objeto voador não identificado, aquele tradicional disco voador que saiu na vertical, decolou e ascendeu numa velocidade fantástica. Eu tive a oportunidade de tentar olhar para dentro. Eu, por muito tempo, um piloto desportivo, um piloto que praticava acrobacia aérea. Eu ia passar com o avião, fazer um turnô, ou seja, fazer um turnô barril, para ter a oportunidade de ir no avião casa tarde. Quando eu ganhei velocidade, me afastei da régua para fazer a passagem, ele tirou mais rápido de horário. Dentro deles são aqueles fachos avermelhados, um tom vermelho, alaranjado, assim, forte, em direção ao espaço, e ascendeu numa velocidade, eu calculo aproximadamente 12 mil km por hora. Aquilo foi rápido, foi questão de segundos, né? Desapareceu totalmente. Aconteceu de fato, foram pessoas que se depararam com um objeto estranho, nunca visto por eles, né? E pessoas experientes nessa área.
falei assim, eu me lembro que ele nos comentou, que dizia, por que tu não tem uma máquina fotográfica no avião? Por que tu não vai com uma filmadora? Nós tínhamos filmadora para filmar, tava nos pés do carro, não tinha como parar no acostamento. A gente fica até pego de surpresa, né? Então em seguida a gente compra uma máquina, quem viu, quem fica sempre cuidando do céu. A gente fica feliz de ver uma coisa assim estranha, né? E quer que todo mundo vê. Então a gente começa nem olhar, a gente começa a chamar os vizinhos, chamar o pessoal todo para todo mundo ver, para confirmar, né? Nós vinha vindo na estrada do Cassino para Pelotas e era 20 horas, era de noite já, e aqueles objetos vinham vindo assim em cima da estrada, os dois, vinha um, logo após vinha o outro. Eles meio que se balançavam assim. A gente sabe que 65% dos casos que acontecem de ufologia, de objetos voadores não identificados, são noturnos. Era umas 22h30. Vinha vindo eu, um amigo meu, aqui nessa rua aqui, a General Argolo. Foi quando o chão ficou vermelho. Olhei pra cima, mais ou menos no meio da quadra, a gente viu o objeto, uma esfera vermelha. É um fogo, mesmo com fogo aquilo. Uma coisa maravilhosa, assim. Passaram por cima do carro aqui pela estrada, passou um, depois a gente olhou, veio o outro, logo em seguida passou dois. Todo mundo olhava, nós olhamos para trás, aquilo ia indo ainda. Eu acho que os OVNIs, esses objetos, fenômenos até diferentes de OVNIs, eles estão aí para quem quiser ver. Olhem para o céu durante a noite. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ver alguma coisa diferente, mas se a pessoa tiver vontade e ela tiver curiosidade, ela vai notar que uma estrela muda de lugar. E dentro de todo esse movimento aí pode ter alguma coisa diferente. Com 100 bilhões de galáxias, acredito que uma delas deve existir vida. E talvez sejam eles os nossos visitantes. Em uma tranquila manhã de 1996, Haroldo realizava um voo de rotina a bordo de seu avião particular. Estava prestes a voar perto de um dos objetos mais estranhos jamais vistos na região. Tendo sido piloto de acrobacias, não hesitou em fazer manobras arriscadas para se aproximar e examinar o OVNI. Decolei de Porto Alegre exatamente às 8h30 da manhã, no sábado. O dia estava praticamente bom, uma visibilidade boa. O teto aproximadamente tinha uma camada de nuvens esparsas, aproximadamente a 7.000 pés. Eu vinha a 5.500 pés. E nessa altitude eu vinha no padrão do voo controlado pelo controle de tráfego aéreo brasileiro, que é o controle Centro Curitiba. Foi um dia totalmente diferente. E nós estávamos todos juntos, porque na época o controle de tráfego ficava dentro do prédio do aeroporto, na parte baixa, nós ainda não tínhamos aquela torre ali. E estávamos ali conversando, era uma manhã muito bonita, um céu claro. Ao me aproximar de Pelotas, ao fazer o procedimento para a cidade do Capão do Leão, eu avistei à minha esquerda, quando estava chegando na cidade, um objeto estranho sobre a Lagoa dos Patos. Comuniquei à torre, perguntei à torre, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O aeroporto de Pelotas não possuía um radar capaz de detectar a presença de um objeto estranho. E nós conversando, de repente nós olhamos em direção à lagoa.
o que visualizamos nos deixou um pouco impressionados. Porque era uma sombra muito grande, não temos detalhes, maiores detalhes, digamos assim, do que poderia ser, mas era algo notadamente muito grande. Creio que mais ou menos, aproximadamente, o tamanho de um estádio de futebol. Eles puderam ver o objeto do chão, apesar de estarem longe do aeroporto. Nos aeroportos são obrigados a ter uns binóculos de grande visão distante. Então o controlador de voo, na época, pegou o binóculo e disse: o que é aquilo? E eu me desloquei até o local para verificar o que era. Chegando próximo ao objeto, eu me deparei com um objeto como piloto, já tinha praticamente 20 anos de voo. Um objeto totalmente estranho, totalmente anormal do que eu estava acostumado a visualizar. Comuniquei ao pessoal da torre: vocês estão vendo o que eu estou vendo? O pessoal falou: sim, o que é isso, Haroldo? Eu digo: não sei, eu vou olhar. O que a gente pode dizer que nós notamos de diferente é que ela era, além do tamanho descomunal que nós podíamos ver dali, ela tinha uma a formação dela era como se fosse uma pirâmide. Haroldo decidiu se aproximar do objeto para examiná-lo. Seu pequeno avião se dirigiu a algo desconhecido, que o superava em tamanho e, possivelmente, em tecnologia. Esse objeto estava em cima da ilha da Saragonha, onde eu cheguei próximo ao objeto, bem próximo a ele, e tive a oportunidade de ter um voo de aproximadamente 15 minutos em torno e acompanhando esse objeto que se deslocava exatamente a 5.000 pés de altura ele estava. O piloto manobrava com muito cuidado, tentando aproximar-se cada vez mais do intrigante objeto. Dei 1, 2, 3, 4, 5 voltas em torno do objeto, com o privilégio de poder ir em cima e embaixo, várias vezes acompanhando o objeto. Nesse tempo de voo, eu fiquei bastante ansioso, porque eu estava vendo um objeto que não era acostumado com a noção básica de aviação que eu aprendi. Eu me formei em 1979, eu tenho 35 anos de voo. Então, naquela época, eu não estava vendo um objeto que realmente não era um objeto acostumado. Quanto mais via o objeto, mais ele confirmava que não se comparava a nada que conhecesse. Porque ele girava e tinha várias saliências, e ele não era totalmente redondo, ele era como se fosse um octógono, tinha 8 lados. E nesses lados tinha umas saliências. A cor do objeto era muito interessante, parecia um latão bronze enferrujado. Aí quando eu cheguei próximo, que aí eu tive a consciência que aquilo não era aquilo do nosso planeta. Ele queria se aproximar o máximo possível para descobrir do que se tratava. Eu tive a oportunidade de visualizar e procurar alguma saída de calor, uma saída térmica. Não havia absolutamente nada. A parte de cima desse objeto era bem arredondada, como se fosse uma cúpula. Eu posso especificar exatamente a altura do objeto. Como no avião eu tenho altímetro, ele tinha exatamente 60 metros de altura. Quando eu estou completando a 5ª volta, aquela cúpula de cima abriu. Haroldo voava próximo a um objeto que tinha padrões de voo completamente incomuns e que media 60 metros de altura quando começou a mudar sua morfologia, abrindo uma espécie de comporta. O pequeno avião corria perigo e não havia nada que o defendesse caso o objeto o atacasse.
Em 5 de outubro de 1996, Haroldo fazia sozinho um voo de rotina quando viu um objeto muito estranho à sua frente. Imediatamente avisou a torre de controle, de onde puderam ver a enorme sombra que pairava sobre a região. Quando se aproximou para examiná-lo melhor, o OVNI começou a abrir uma comporta. Aí realmente eu fiquei bastante ansioso, porque eu estava vendo um objeto de grandes proporções, que depois eu fiquei sabendo que aquilo era uma nave-mãe. Lá de dentro saiu um objeto, aí todo mundo conhece, o famoso disco voador, que o formato de 2 pratos colados, saiu parado, inclinou a 45 graus, e uma velocidade fantástica. Eu calculo aproximadamente Mach 10. Haroldo não hesitou em se aproximar cada vez mais para examiná-lo. Está aberto agora. Agora eu vou olhar para dentro do objeto. Aumentei a potência do avião, ganhei velocidade, foi aproximadamente 130 nós. Quando estou ganhando velocidade para ultrapassar por cima dele, aí ele começou a girar um pouco mais rápido, e saiu da parte do meio, na parte aberta, um facho de luz bem avermelhado, por quase que bordou bem forte, assim, uma espécie de batom. Aquela luz ia espaço afora, ele girou mais rápido. Ele acelerou praticamente na mesma velocidade do objeto pequeno. E nós ficamos ali, olhando, até que, num determinado momento, foi como se num piscar de olhos, aquilo desapareceu. Estava parado, e quando nós ficamos olhando, quando de repente veio, cadê? Para onde foi? Olhamos para tudo que era lado e não vimos mais. A torre de controle perdeu totalmente o contato visual com o objeto. Haroldo teria mesmo corrido perigo de vida? Até hoje ainda é impossível explicar o que eles viram, embora todas as testemunhas fossem especialistas e treinadas em voo. Além disso, suas descrições são idênticas. Tratava-se de algum tipo de tecnologia secreta? Ou podia realmente ser uma espaçonave? O evento de 5 de outubro de 1996 coincide com muitas experiências que milhares de testemunhas relatam em todo o continente. E como em outros casos, não restam dúvidas de que algo estranho ocorreu, embora não se possa explicar exatamente do que se tratava.